Ouça agora uma mensagem que pode mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. Nessa noite eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Primeiramente, você pega a sua Bíblia assim. Quem veio armado nessa noite, mostra a sua espada pro demônio, amém? Quem veio com o escudo também, levante assim, ó. Esta aqui é a tua espada e essa aqui é o teu escudo. Esta é a bússola que leva o cristão para o céu. Amém? Esse é o nosso manual de sobrevivência. Agora eu quero que você declare assim nessa noite, como o louvor da Fernanda Brum, que a última vez que eu estive ministrando, o presbítero estava aqui. Eu pedi para que a igreja declarasse também, assim como no louvor disse. Amém. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. E o finalzinho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E o que a Bíblia diz para nós fazermos é santificai-mo. Amém? Agora vamos abrir a palavra do nosso Senhor Jesus no tema desta noite. Logo após você já pode tomar o seu assento. Josué 3, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Podei vos assentar nesta noite. Aleluia. Eu estava ali no meu cantinho, amados, meu coração ia saltar pela boca. O pastor me deixou para o penúltimo dia, mas eu falei que depois eu pego ele lá fora, né? Mas eu vou falar igual o pastor, eu precisava pelo menos de 1h30 para poder ministrar essa mensagem, amém? Glória a Deus, quem me dera, né? Estou só brincando com o pastor, um dia eu chego lá, amém? Mas eu estou muito honrada de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais depois de verem grandes homens e grandes mulheres terem ministrado a palavra do nosso Deus. O Silvano ontem, né? O Alex também que ministrou. O único que eu não vi foi o nosso irmão João Boina, mas ainda eu irei vê-lo pregar a palavra de Deus. E essa campanha, amados, tem sido uma vitória para minha vida, porque eu pude participar dela. E eu perdi só um único dia. O pastor sabe o que isso significa para mim. Muitas pessoas sabem. De eu estar aqui na igreja todos esses dias, dias após dias, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Mas eu estou muito feliz. E hoje eu quero tentar expressar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Olha, amados, santificar para a conquista. Santificai-vos para a conquista. A intimidade, ela gera santidade. A santidade vai nos gerar autoridade. E essa autoridade vai nos conceder conquistas. Amém? No livro de Josué, podemos observar que Josué, juntamente com o povo, tinha um desafio. O desafio do povo era entrar na terra prometida, porque não era coisa fácil. Eles passaram por muitas coisas para chegar onde eles estavam, mas até chegar à terra prometida havia um obstáculo na frente deles, e que era, amados, era um grande obstáculo. Não é igual esse pilar aqui, que às vezes impede de alguns irmãos olharem aqui em cima do púlpito. Era um grande obstáculo. O rio Jordão era um rio de águas difíceis, de águas fortes, de correnteza. Para vocês terem ideia, ele era tão forte que 20 quilômetros dentro do mar da Galileia ainda se percebia a sua força. Ainda se percebia quão forte que ele desaguava no mar da Galileia. A sua profundidade em alguns lugares chegava de 3 a 4 metros, mas alguns trechos tinham um declive que chegava a 200 metros.
E isso formava grandes correntezas. Então era algo difícil para o povo atravessar. Eles não podiam sair a nado. Eles não podiam, a correnteza era forte. Eles tinham crianças. Eles tinham, os seus carros de boi, as suas tendas, os seus pertences eles tinham. Então não era algo que ele falava assim, vou atravessar nado. Se eu entrar lá, eu caio, eu morro, né? Glória a Deus, aleluia. Só de pôr o pé na água, a correnteza já me leva. Então era difícil. Era algo bem difícil. Mas agora, vamos observamos nessa palavra, que Josué viu então a necessidade do povo se santificar. Muitas vezes, amados, quando nós temos uma situação a qual nós iremos enfrentar, nós devemos tomar uma posição acerca daquilo. Ou que seja, ou nos calarmos, ou correr, ou parar, ou sentar e esperar, ou às vezes agir. Então, para cada situação da nossa vida, há uma ação que nós devemos realizar. E Josué viu, porque Josué, ele tinha intimidade com Deus, então ele poderia reconhecer qual seria a vontade de Deus naquele momento. A Bíblia não fala que ele orou a Deus pedindo direção. A Bíblia não nos fala que foi Deus que mandou o povo se santificar. A Bíblia fala que ele levantou de madrugada, deu as ordens ali e depois disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas em nosso meio. Josué, ele tinha intimidade com o nosso Deus. É isso que nos dias de hoje nós precisamos ter: intimidade, conhecer o Deus a quem você serve. Porque quando a gente conhece alguém, a gente sabe como que aquele alguém é, a gente sabe qual é o pensamento dele a respeito de nós, o que ele quer acerca de nós. Um filho conhece o seu pai, e o filho sabe que o pai quer para ele é o melhor. E quando o pai fala não, por mais que o filho faça birra no momento, logo depois ele vai perceber que aquele não serviu de bem para ele. Então quem conhece o pai, conhece que o pai só quer o melhor para o seu filho. Assim Deus queria o melhor para a nação de Israel. Deus sempre quer o melhor para os seus escolhidos. Porque, amado, você acha que Deus chamou o povo para ver o povo sofrer, para ver o povo ficar aí capengando na fé, para ver Não, Deus chamou o povo para as coisas gloriosas, grandiosas. Por isso que Deus sempre quer fazer maravilhas no meio do povo. Deus, ele quer abençoar. Deus, ele está assim, lá no céu, com uma bandeja de um lado, uma bandeja do outro, um monte assim, só esperando para poder conceder a bênção para os filhos dele. Porque o Pai, ele nos ama. E Deus corrige aquele que ama. Muitas pessoas podem tomar essa santificação como uma correção. Mas, às vezes a correção no momento, como a palavra de Deus diz em Hebreus, e no dia da Santa Ceia o pastor também falou, e eu prestei muita atenção e falou muito comigo, que muitas vezes no momento, ela não vem servir bem para nós. A gente fica emburrado lá no nosso cantinho, Deus falou, não nos agradou, não era aquilo que você queria ouvir. Naquele momento não produz aquilo que você queria. Mas lá na frente você vai entender. Lá na frente ela vai produzir o fruto, né? E você vai poder compreender que aquela correção não foi para o teu mal, mas que aquela correção foi para o teu bem. Amém? Aleluia. E, amados, vemos que Josué disse assim: santificai-vos, porque amanhã. Então eles estavam vivendo num dia. A Bíblia não nos fala se eles tinham um dia inteiro para se santificar, se eles tinham meio-dia, se já era a partir das 6 horas, se já era noite, se já era meio-dia, 1 hora da manhã. Não fala. A Bíblia fala porque amanhã, quer dizer que eles estavam vivendo num dia que eles necessitavam se santificar. Poderia ser que eles tinham apenas meia hora para se santificar, ou eles tinham um dia inteiro para se santificar. A Bíblia não nos relata o que eles fizeram. Se eles jejuaram, se eles pediram perdão uns para os outros,
se eles dobraram os seus joelhos e confessaram os seus pecados diante do Pai, ou se eles demonstraram a sua fragilidade e a sua dependência para com Deus. A Bíblia não nos relata, mas uma coisa a Bíblia nos relata: eles tiveram ação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Uma coisa dá para perceber, amado, porque para saber que o Rio Jordão se abriu, uma coisa eu sei: parados eles não ficaram, desobedientes eles não foram. Ora, a obediência, obedecer em Samuel, no livro de Samuel, diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então eles obedeceram a Deus, a voz de Deus através da vida de Josué. Aleluia. E Josué tinha essa certeza. Josué não falou assim, ó, igual como o pastor poderia falar assim, ó, amados, vamos fazer essa campanha de 12 dias? Porque talvez esse ano Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Quem sabe em março ou fevereiro. Quem sabe lá para o final de dezembro Deus vai fazer alguma coisa. Não. Se o pastor fez essa campanha, é porque ele também tem certeza que Deus vai fazer algo no meio do seu povo. Assim como Josué teve a certeza de que se eles santificassem, Deus iria fazer algo no meio daquela nação. Era uma certeza, uma convicção. Assim como eu e você temos que ter essa certeza e essa convicção. E fomos chamados para sermos vencedores. Somos chamados para sermos a luz desse mundo. Porque outrora éramos trevas, mas nós fomos tirados deste mundo da escuridão para hoje resplandecer diante da presença do nosso Deus. E o brilho da glória de Deus refletido nas nossas vidas tem que iluminar outras vidas que estão na escuridão. Nós temos que ter essa certeza que fomos chamados mais do que vencedores. Amém? Aleluia, Jesus. Mas irmãos, primeiro fazemos para depois receber. É igual o culto. Nós primeiros adoramos, celebramos, recebemos e depois nós damos. Amém? Aqui no culto é assim: nós adoramos ao Senhor, recebemos as bênçãos deles e depois compartilhamos com as outras pessoas, com os nossos familiares, ou até mesmo com o mundo lá fora, a transformação que Deus está fazendo na nossa vida, as bênçãos que recebemos, as transformações, as renovações, tudo aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas. A ordem então foi: santificai-vos. Foi uma ordem de Deus, para depois gerar uma recompensa, as maravilhas de Deus. Amém, Jesus. Santificar, como muitos já disseram, tornar santo, consagrar, separar do mundo e do pecado, renunciar. Nós sabemos que a santidade é um dos atributos do nosso Deus, né? Então, Ele é santo. Agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia na tua mão, ou um papel para você estar anotando, porque agora nós vamos passear pela Bíblia e entender de Deus o que isso significa para Ele. Porque é importante, amados, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus, Ele é santo. Jesus é santo. O Espírito de Deus é santo. Espírito Santo, amém? Então nós, como os filhos, devemos ser santos. Amém? Ele nos chama então para a santidade, porque Ele é santo. Levíticos 11:44 diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 27, capítulo 20, versículo 7 diz: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Diz:
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amados, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor, Ele quer, Ele deseja, Ele almeja que nós viemos buscar essa santidade. Sabemos que nós não podemos dizer que vamos ser santos, porque temos os pecados. Agora, se a gente falar que a gente não peca, a gente está pecando por estar falando que não peca. Mas o Senhor é aquele que nos justifica. O Senhor é aquele que nos perdoa quando nós dobramos nossos joelhos, ou até mesmo quando nós levantamos as nossas vozes e confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e poderoso para poder nos perdoar. Nós temos Jesus, o nosso advogado, que intercede por nós diante do nosso Pai. Às vezes vem o diabo acusador tentando te acusar daquela tua falha, daquele teu erro, mas a partir do momento em que você chega diante da presença de Deus e você se reconhece como pecador, o amor de Jesus te abraça mais uma vez, o sangue de Jesus vem sobre a tua vida mais uma vez, e você é então purificado, você então é perdoado, as suas vestes são lavadas novamente, e o inimigo não pode mais te acusar, porque Jesus, o teu advogado, intercedeu por você. Amém? Aleluias. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira Tessalonicenses, versículo 4, capítulo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Agora lá o 7, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para sermos separados desse mundo, para sermos a luz. Deus fez uma separação, trevas e luz, e nós somos a luz, separado das trevas. Não tem como, a luz sempre vai brilhar no meio das trevas. Amém? Então você foi chamado para ser separado, para possuir o seu vaso como vaso de honra, como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, conquista com o coração puro, invoca ao Senhor. Nós fomos chamados para sermos vasos na casa de Deus, santificados e idôneos para que o Senhor Deus possa usar as nossas vidas. Amém? Deus não pode derramar algo santo naquilo que não esteja purificado. Deus não pode, por isso que o Espírito Santo não habita em casa suja. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Antes, porém, você faz a sua limpeza com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela vem nos limpar. Depois de tudo estar limpinho, bonitinho, organizadinho, o Espírito Santo, se ele saiu, ele volta. Mas se estiver sujo, ele não permanece. Ele só permanece em casa, em templo, em vaso limpo, santificado e idôneo seremos para o uso do nosso Senhor. Amém? Santidade, caminho que leva a Deus. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Vamos viver em harmonia com os nossos irmãos. Essa campanha me surpreende porque, glória a Deus, aleluia, tem um bom público que vem para louvar e adorar o nome do Senhor e receber. Posso ver pessoas sedentas, querendo mais e mais do Senhor, querem receber, e isso é lindo. O Senhor, Ele se agrada de tal maneira quando vê o seu povo com sede, porque Ele tem água para dar.
Quando Ele vê o povo dele com fome, porque Ele é o pão que alimenta, Ele é o pão que vai saciar a sua fome. Amém? Então vamos seguir a paz com todos. É isso que nós estamos fazendo aqui, uns com os outros, se alegrando quando o outro recebe a dádiva. Eu me emocionei muito ao ver o nosso amado, pregando a palavra de Deus ontem, o Silvando, vendo Deus fazendo a vida dele. Eu me alegrei vendo o Senhor falando com a Renata. Eu me alegrei ver o Senhor usando o Alex. Eu me alegrei vendo pessoas recebendo vitórias. Eu me alegrei em Deus ver falar com a Fabiana. Eu me alegrei em Deus falar com a irmã Cidinha. Eu me alegrei em ver Deus falar com a nossa amada irmã. Eu me alegrei pela alegria de vós ter recebido algo de Deus. Amém? Eu sei que muitas outras pessoas têm se alegrado, e isso agrada a Deus. E isso agrada a Deus porque você se alegra, aí você fica emocionado, aí você quer que o irmão receba mais, e o irmão recebendo mais, você com esse coração bom, você recebe mais. É algo tremendo da parte do nosso Deus. Aleluia. Ele nos escolheu para a santidade. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor, Ele nos santificou. Amém? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E amado, santificação, ele é um processo, ele é um aperfeiçoamento. Não é fazer só hoje e parar e nunca mais. Ele é um aperfeiçoamento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22:11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Se nós somos santos, vamos nos santificar mais, todos os dias, um dia após outro. Eu bolei um negocinho assim, deixa eu ver se eu não vou me confundir a cabeça dos irmãos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas quando o seu amanhã se tornar hoje, santificai-vos, porque então lembrarás que o teu hoje foi um dia amanhã, e o Senhor fez maravilhas no teu meio. Amém? Entenderam? Vou repetir mais uma vez. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas quando o teu amanhã se tornar então hoje, santifica-te, porque outrora o teu hoje foi um dia amanhã, no qual o Senhor realizou maravilhas em teu meio. Amém? Então isso quer dizer, santifico hoje, santifico amanhã, santifico depois e depois. Hoje nós estamos no 11º dia de campanha, amanhã será o encerramento, mas hoje é o dia 15, quer dizer, 15 dias de bênçãos nós já tivemos agora no mês de janeiro. Agora nos resta 350 dias na qual Deus ainda vai realizar maravilhas no nosso meio, contando também a partir de hoje. Então 350 dias teremos de bênçãos em nossa vida. Então te prepare, igreja, para receber a boa e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Irmãos, Deus é tão santo que tem santidade em tudo, amados. Tem santidade em tudo.
1 Tessalonicenses novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Santificação por inteiro, corpo, alma e espírito, porque somos um todo. Tudo precisa estar de acordo com a vontade do nosso Deus. E Ele é santo, Ele separa tudo para Ele. Ele separa a gente, Ele separa os seus escolhidos. Amados, em Êxodo capítulo 30, lá nós vemos o Senhor fazendo separação de tudo. Tudo Ele vai ungindo. Isso aí, ungiu é meu, ungiu isso daqui é meu, ungiu aquilo é meu. Está tudo separado, é tudo meu, tudo meu. A Bíblia diz que há o templo santo, em Apocalipse 21 capítulo 2. Nação santa somos nós. Há lugares santos, há objetos na Bíblia que são santos. Os vasos de Deus eram santos, o altar de Deus era santo. Tudo ali perto do Santíssimo, do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, tudo era santo. Irmãos, até o ósculo era santo. Até o beijo de cumprimento de um com o outro era santo, como nos diz em Romanos 16:16. Saudai a todos com um ósculo santo. Amém? Santa Ceia, na qual nós participamos e ficamos mais pertinho do nosso Deus, fazendo em memória dele, nos alegrando pelo sacrifício que ele fez ao nosso favor. Sacerdócio santo, monte santo. Tudo para Deus é santo. Tudo para Deus é santo. E esse é maravilhoso, porque você nota que Deus, Ele tem um cuidado especial com tudo o que é dele. Tudo que serve para louvar a Ele, Deus cuida. Deus quer separado especialmente para Ele. Amém? E por falar em Monte Santo, Terra Santa, como também não lembrar do nosso amado antecessor, né, de Josué, a qual Josué aprendeu muito com ele. E tudo eu falo assim, que Josué, essa intimidade que o Josué aprendeu a ter com Deus, foi observando o seu mestre, Moisés. Lá no livro de Êxodo, se você quiser acompanhar. Êxodo, capítulo 3. Estou chegando. Gente, eu amo essa Bíblia. Eu tenho ela desde os meus 16 anos. Mais de 10 anos eu tenho ela, então eu sei onde está quase tudo. Não sou pastor, uma Bíblia ambulante, que lembra os versículos, né? Mas é fácil de manuseá-la. Aleluia. Em Êxodo 3, Deus diz assim, versículo, vamos desde o primeiro. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou a Deus, a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Santa. Irmãos, tirai o sapato. Amém? Tirai a sandália, para você ficar santificado. Irmãos, o lugar estava emanando uma energia positiva da parte do nosso Deus. Era tanto poder ali, era sarça ali, irmão, queimando e não se ardia.
E Moisés tinha que ter esse contato. Moisés precisava ter esse contato, mas o que estava atrapalhando ele estava de sandália. Ele não podia sentir ali aquela energia subir e tomar posse do seu corpo. Por isso Deus disse: tirai a sandália, o sapato dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Sabemos que Moisés havia sido criado na nação egípcia, com os costumes, né, com o falar, com o proceder. E eu creio que aquela sandalinha também que ele estava no pé era egípcia. E isso não agradara ao Senhor, porque agora Deus queria fazer de Moisés um novo homem. Então Moisés deveria se limpar do homem antigo, porque quando nós estamos na presença do nosso Senhor, eis que tudo se faz novo. Devemos matar aquele velho homem, porque Deus, ele tem sempre coisas novas para nos ofertar. Amém? Então vamos tirar o velho, tirar aquilo que já passou, os nossos costumes, as nossas formas erradas de pensar, até mesmo sobre a respeito de santificação, porque tem muitas pessoas que acham que quando vai se santificar, vai se tornar santo e não vai poder fazer mais isso, não vai poder fazer mais aquilo. Irmãos, eu vim de longo porque eu quis vir trajada, mas não é isso aqui longo que vai demonstrar a santidade na vida de alguém. A santidade na vida de um cristão é demonstrada através dos seus atos, da sua atitude, do seu proceder, porque muitas vezes não precisa alguém falar: eu sou santo. Alguém vai observar o seu jeito e essa pessoa vai dizer se você é santo ou não, porque nós somos, observados em todo o tempo, na sua casa, no seu emprego, aqui na igreja, na escola, em todos os lugares nós somos observados, para ver realmente se o nosso velho homem morreu, ou se ele anda agarradinho assim com a gente. Como eu disse para o Silvano, né, ele achou até engraçado, eu falei assim: o pastor quer que prega bem, ensina uma palavra de santificação, e santificação, né, traz um puxãozinho assim na nossa orelha. Então eu falei assim, que eu ia falar assim para os amados irmãos: amadinhos, vamos fugir dos pecadinhos de estimação que a gente tem, que você leva para dormir à noite. Vamos fugir da prostituição, das coisas impuras que não agrada a Deus, porque assim tudo vai cair bem nos corações dos amados, amém? Era só eu brincando com o nosso irmão Silvano. Glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele quer ver as nossas vidas separadas, e Deus, ele quer que nós tenhamos esse contato com a santificação, com aquilo que é santo da parte dele. Então por isso, amados, tirai-vos as sandálias de vossos pés, porque o lugar que você está é santo. O lugar onde eu estou é santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, é a palavra de Deus em Eclesiastes 5:1. Porque estamos aqui no lugar santo, aqui emana a santidade do nosso Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo dele se faz presente, embora nós não vemos. Vamos pegar aquela frase romântica, né? O amor é como o vento, não posso vê-lo, mas posso senti-lo. Vamos falar assim também ao Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus é como o vento, não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Glória a Deus, aleluias. Então vamos despojar dos nossos velhos costumes, dos nossos medos, né? Dos nossos valores antigos, porque Deus sempre tem um novo para nós. Deus, ele tem uma nova caminhada preparada para você. Deus, ele tem uma família nova, muitas vezes, porque aqui, Moisés viveu com a família no Egito, ele não conhecia a verdadeira família dele, mas Deus preparou uma nova família, que era a família verdadeira e real dele. Amados, também temos na Bíblia Daniel. Daniel, ele se santificou de uma forma diferente, mas ele se santificou quando uma leva, né, de pessoas foram tragada ali, né, porque foi tirada a força, né, foi levada para o cativeiro da Babilônia. Foi uma leva de jovens, rapazes bonitos, inteligentes, fortes, né, diferenciados, e foi levado para morar na casa do rei. Mas o que aconteceu? Todos eram para comer dos manjares, todos eram para se deliciar com os banquetes reais, mas havia ali 3 jovens: Daniel, né, que
Sadraque, Mesaque e Abednego, que outrora tinha outros nomes. Ananias, Misael e Azarias. Eu sempre esqueço. Amém? E esses 3 jovens foram destaques. Lá em Daniel, no capítulo 1, acho que na parte do versículo 8, a gente lê que Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Ele se separou, ele se santificou para Deus, mesmo numa terra estranha. Amado, mesmo no teu serviço, mesmo na escola, mesmo em um lugar estranho, é possível você se santificar, você se separar. Você não é Maria, nem Mário vai com as outras, você é separado, amém? E eles decidiu se santificar, e com essa santificação veio a recompensa. Todos estavam mais ou menos, né? Os bracinhos tinham engrossado um pouquinho, as bochechinhas de um tinha rosado, outro não. Mas agora, os 3 estavam formosos, igual nós da Igreja Formosa. Formosos, corados, fortes, lindos. Eles estavam diferentes, eles estavam santificados, eles estavam separados. E eles não precisaram falar nada, eu sou santo, eu estou separado, não. Foi uma coisa notória na vida deles. E eles foram recompensados, eles receberam muitos dons da parte do Senhor. Eles receberam cargos altos, que isso trouxe inveja no coração de muitas pessoas. Eles foram separados. Então, por isso, amados, a santidade é uma ordem que nos leva às maravilhas, que são as bênçãos de Deus para a nossa vida. Assim como aconteceu com Josué, a arca de Deus foi na frente, que foi a presença do nosso Deus. Cristo conosco, através do seu Espírito Santo, nós conseguimos tudo. E eles passaram em terra seca, firme. Sabe por quê, irmãos? Para Deus demonstrar na minha e na sua vida que tudo aquele que Ele faz é firmado na sua palavra. Tudo o que Ele faz na sua vida é algo firme. Não é como a onda do mar que vai e volta, mas é como a rocha, sólido. Você tacou ele no lugar, lá ela fica. Deus, Ele tem algo sólido para a tua vida nesta noite. As vitórias, as bênçãos do Senhor. Josué venceu mais um obstáculo e conquistou, porque Josué era um conquistador. A Igreja Formosa, juntamente com os seus membros, são conquistadores. E a nossa maior conquista é o reino do nosso Deus, é a Jerusalém, a nossa morada eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero entrar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. E quando lá chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também para subir para este lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou cantar. Junto ao trono de Deus eu vou morar e viver para sempre. Quantos estão lutando para isso acontecer na sua vida? Glorifique a Deus nessa noite. Aleluia, Deus é santo e Deus tem muitas coisas a fazer ainda na sua vida. Feche os teus olhos nessa noite. E agora é o momento de você se santificar. Mas irmão, eu jejuei durante o dia, eu jejuei ontem, me santifiquei ontem. Santificação é um aperfeiçoamento. Vamos nos aperfeiçoar agora, porque o amanhã de Deus se transforma em minutos daqui a pouco, para que Ele possa operar na tua vida. Nós não sabemos o que o povo fez. Se eles choraram, se eles pediram perdão para um próximo, se eles confessaram seus pecados, se eles
mostrou a sua fragilidade, porque nós somos frágeis, nós somos dependentes do nosso Deus. Esse é o ano do novo de Deus acontecer na tua vida. Deus, Ele quer fazer sinais, maravilhas, milagres em vosso meio. É algo notório que o Senhor irá fazer. É algo que as pessoas lá de fora vão observar e vão ver e vão querer também. E você vai ter para dar. Você vai ter para dar, sabe por quê? Porque você aprendeu como se santificar e você vai ensiná-las também. Aleluias. Aleluia, Deus. É um ano de maravilhas, sinais. É a prova visível do manifestar de Deus. É algo espetacular que vai acontecer na tua vida. Vai ser assombroso. Aquilo que Deus é capaz de despertar, coisa grande, é uma coisa admirável que vai acontecer na tua vida. Você foi chamado para coisas grandes, e o grande da parte de Deus vai acontecer na tua vida. Essa palavra é uma promessa, é uma profecia da parte do Senhor. Santificai-vos hoje, porque